HNSF, especialista em confiança, apresenta HNSF, especialista em confiança. Olá, você de casa, amigo telespectador. Como vai? Como sempre, neste horário, programa Mais Saúde. Programa que é feito para você, tirando dúvidas e trazendo, é claro, também muita informação, sempre com um tema médico importante, sendo discutido aqui na programação da NTV. Programa que é feito também com sua presença e sua participação através do nosso telefone 3821-4488. Você liga, pode deixar sua pergunta, nós vamos estar passando aqui aos nossos convidados, ou então através também do nosso WhatsApp, que está aí na tela para você, 99947-4515. Você pode ligar e participar conosco. Nesse nosso primeiro bloco, nós estamos recebendo aqui o Dr. Cícero Augusto Zolli, que é dermatologista, atende no Hospital Atual, e um assunto bastante recorrente, principalmente entre os jovens, acne na adolescência. O que provoca as chamadas espinhas no rosto? Tem tratamento? Sobre esse assunto, nós vamos estar conversando aqui com o Dr. Cícero e já de antemão agradecer aqui mais uma vez, né, sua presença e colaboração, né? Já virou sócio nosso aqui do programa. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. É um prazer vir aqui e poder esclarecer algumas coisas da nossa área. E a acne é um assunto recorrente que todos os adolescentes apresentam um grau de desconforto, que é a acne. E a gente vai tentar esclarecer algumas coisas para minimizar o desconforto que isso traz. Bom, doutor, e a primeira pergunta que surge é o seguinte: ele é um problema só da adolescência? É quando os hormônios já estão mais aflorados? Ou também a acne ela pode vir na pessoa adulta também? Divan, a acne é uma doença eminentemente do adolescente. Eventualmente você pode ter um quadro de acne da mulher adulta, você pode ter um quadro de acne alérgico, você pode ter um acne de algumas doenças internas que manifesta como um aspecto de acne. Mas a acne, como a gente está se referindo aqui, ou está acostumado, é uma doença eminentemente da fase do adolescente. E o adolescente é aquele período que está entre a criança e o início da vida adulta. Os hormônios que fazem essa mudança de uma criança para uma pessoa adulta, além de fazer aquela transformação no corpo que todos já conhecem, afina a cintura da menina, alarga o bumbum, no homem dá musculatura, desenvolve o tamanho, enfim, transforma a pessoa completamente numa pessoa adulta, age na pele, fazendo com que as glândulas que estavam fechadas, esses hormônios agindo ali, as glândulas se abrem e começa a produzir aquele sebo, aquela gordura. E esse óleo todo dia saindo na pele acaba dando aquela gordura superficial, aquela oleosidade, que entope os poros e dá o tal do cravo. Então o cravo é o sebo entupido, é aquele coisinha preta que se apertar sai uma tripinha de sebo, aquele é o cravo. Muito bem, esse cravo pode ficar assim a adolescência toda, como eventualmente pode inflamar, dando a tal espinha interna, que é aquele caroço vermelho, dolorido, e que às vezes vem uma bactéria, infecciona e dá o pus. Então espinha é isso, é hormônio demais, que produz muita gordura, que entope os buraquinhos, que dão os cravinhos, eventualmente inflama dando as espinhas internas e que às vezes dá o pus. Isso é acne. E de acordo com o que a gente observar no rosto desses adolescentes, a gente vai classificar como grau 1, grau 2 e grau 3. E essa classificação, ela vai também denotar o risco disso deixar cicatriz. Então, o tratamento de acne é um tratamento que é para prevenir o mal maior, que seria a cicatriz e um grande desconforto para a vida adulta. Lavar o rosto com frequência, com um sabonete de qualidade ou algum sabonete mais indicado para a pele, é o correto, doutor? Então, aí é assim. Então, definimos o que é acne. É uma doença que não tem nada a ver com sangue sujo, intestino preso, falta de alface, excesso de chocolate. A acne o chocolate é mito também, né? A acne é uma doença hormonal própria da idade do adolescente. Cada pessoa tem uma entrada na adolescência e uma saída da adolescência. Então, você pode ter acne dos 12, 11, 10, 15, até os 20, 22, 25 anos.
Uma vez que a gente observa, analisa e vê o que essa pessoa tem, se ela tem só gordura, se ela tem cravo, se ela tem espinha interna, se ela tem pus, se ela tem abscesso, a gente vai instituir o tratamento, que pode ser com sabonete, pode ser com gel secante, pode ser com antibiótico, pode ser com a isotretinoína oral, enfim, vai analisar o que a pessoa tem e instituir o tratamento de acordo com o que está acontecendo naquele momento. Que é bom que diga-se de passagem que, como ela depende dos picos de hormônio, ela pode mudar de um mês para outro, o quadro se agravar, o quadro se beneficiar. Então, a gente institui o tratamento, mas nunca esquecendo que você está tratando de uma pele muito jovem, que é a pele do adolescente. Aí, respondendo o que você perguntou, um sabonete próprio para a espinha pode, às vezes, agredir aquela pele. E se a pessoa lavar excessivamente, abusivamente, achando que aquilo é uma sujeira e que esfregando demais vai fazer vantagem, vai trazer vantagem, isso é um erro, porque se você exigir demais, friccionar demais a pele vai ficar num primeiro momento extremamente seca. E para se defender vai produzir mais gordura. Naturalmente vai dar um efeito rebote e o quadro vai se agravar. Agora, espremer essa espinha de maneira nenhuma, porque isso pode provocar aquela cicatriz do rosto, né, doutor? Claro. A cicatriz pode ser por conta de uma espinha interna muito profunda, um abscesso e o apertão. Quando você aperta uma espinha, você queima a pele ficando a mancha escura. E não também, não é Ela difícil rasga de ali a entender, pele, né? que você cutucando, sai o pus, aquilo tem bactéria, suja a tua mão, você fica se autocontaminando, né? Passando aquela bactéria para cima, para baixo. Então, cutucar não é vantagem, não vai trazer vantagem de encurtar o tempo da evolução daquela espinha. E tem muitos adolescentes que ficam extremamente ansiosos. E muito, viu? Claro que é natural. Essa ansiedade tem limites, porque todos nós passamos pela adolescência. E, às vezes, essa ansiedade leva o adolescente a tomar atitudes pelas próprias mãos e cutucar, querer espremer, né? apertar, usar tratamento intempestivo que a prima usou, que o vizinho falou. E ele tem a pele muito nova, muito jovem, muito sensível e acaba deixando mais cicatriz, queimando a pele, e aí fica mais difícil resolver. Bom, é um problema recorrente na adolescência, atinge tanto meninos quanto as meninas, mas as meninas ainda reclamam muito em relação à questão do período menstrual, que pode até atrapalhar, né, e aumentar. Isso é mito ou é verdade, doutor? Não, isso é verdade. Tem alguma relação? É verdade. É uma verdade, mas tem um lado positivo que você pode agir. Como eu disse, que a produção de sebo, de gordura da pele, tem a ver com os picos de hormônio. É porque a pele tem umas tomadinhas que a gente chama de receptor, onde esses hormônios agem. E essa ação faz com que se produza mais sebo. Na menina, na mulher que tem o ciclo menstrual, que também tem altos e baixos em níveis hormonais, tem um reflexo na pele. Então, quando isso é presente, quando isso traz desconforto, quando a gente usa um anticoncepcional, você pode minimizar e melhorar bastante isso. Então, a mulher, a menina, pode ter sim uma piora pré-menstrual, mas pode ter o benefício do anticoncepcional para controlar isso. Os meninos, às vezes, não têm essa piora, mas você também não tem o benefício do uso do anticoncepcional para controlar. Então, às vezes, os homens têm um quadro mais rebelde, mais atrasado, mais retardado, que começa depois dos 15, 16 anos. Mas, naturalmente, isso não é regra, né? A acne vai depender muito do tipo de pele que a pessoa herdou dos pais, isso é geneticamente determinado, e do pico de hormônio que ele está tendo naquele momento da vida que ele está passando, que é chamada adolescência. Mas há como prevenir a acne, doutor Cícero? Prevenir, não. Ela pode ser muito controlada e com medicamentos tópicos, com medicamentos orais, e a pessoa tem um quadro de acne sob controle. Lesões pequenas, pouca oleosidade, lesões quase que sem processo inflamatório, e isso a gente vai levando em banho-maria até ele sair dessa adolescência, e aí ele sai e vai ter uma pele adulta sem cicatriz. Então, não tem jeito de uma mãe, uma família, um pai ir ao consultório com 9, 10 anos e falar, eu vim cá porque eu não quero que o meu filho tenha acne. Isso não dá. O dia que ele começar a manifestar sinais de que está entrando na adolescência, que os hormônios estão começando a agir, e de acordo com o que ele se apresentar na pele, a gente pode ir pontuando
e vai controlando para controlar o quadro, a inflamação, a profundidade e prevenir a cicatriz. Ela começa mais na testa também ou não tem regra? Não tem regra. A acne ela vai dar onde as pessoas têm a pele oleosa. É na zona T, que é a testa, a central, nariz, queixo. Tem gente que tem mais na região external, tem gente que nas tem costas, nas né? costas. Nas costas, né? Isso depende do tamanho da glândula sebácea que a pessoa tem e que foi herdada dos pais. Bom, nós estamos aqui batendo um papo com o Dr. Cícero Augusto Zolli, dermatologista, atende no Hospital Atual, passando, claro, informação para você, amigo de casa, telespectador, sobre acne na adolescência. Nós vamos então para um intervalinho rapidinho, é só o tempo de tomar uma aguinha e já a gente retorna com você aqui no programa Mais Saúde. Lembrando que nós estamos aqui com esse arranjo floral, mais uma vez o pessoal da Floricultura Apollo nos cede esse arranjo aqui gentilmente. Floricultura Apollo, que fica na Major Gotti, bem ao lado aqui do prédio do Banco do Brasil. Telefone 3822-2200. É um arranjo artificial, viu? Tá muito bonito, tá muito parecido aqui com um arranjo natural, mas é um arranjo artificial de rosas. Vamos intervalo, já tem mais saúde para você. HNSF, especialista em confiança, volta a apresentar... Olha, nós voltamos com você, programa Mais Saúde, continuando o nosso bate-papo com o Dr. Cícero Augusto Zolli, falando sobre acne na adolescência. A gente até abriu aqui, claro, para perguntas dos nossos amigos telespectadores. Você pode participar, claro, também com a gente, 3821-4488, ou então, talvez, do nosso WhatsApp, 99947-4515. Falar em perguntas, doutor, até achei interessante aqui, porque a Vani, do bairro Brasil, ela diz o seguinte: gostaria de saber se é mito ou verdade que água de arroz e fubá com mel é bom contra a acne. Isso é antigo. A água de arroz seria uma água feita do amido, tal, é calmante. O fubá, ele seria alguma coisa para fazer uma pequena esfoliação. E o mel para fazer aquela emplastado. Isso, tecnicamente falando, não traz resultado, porque você vai agredir a pele, você vai fazer, em última instância, uma retirada do sebo. Mas você não vai tratar a acne. E já teve, se o fubá for muito grosso, nessa fricção pode entrar microgrânulos do fubá na pele e dar uma reação inflamatória. Isso também já foi usado com açúcar cristal. Essas coisas intempestivas já não tem mais sentido nessa época que temos medicamentos modernos e que têm uma ação muito maior e com menor risco de cicatriz. É o que eu sempre digo e disse ainda aqui há pouco. A gente não pode esquecer que nós estamos tratando de pele jovem. E essa pele, às vezes a gente dá um medicamento com a melhor das boas intenções e reage totalmente ao contrário. Então, essas coisas de casa, caseira, que cada um tem a sua fórmula mágica, deve ser evitado. Não pode ser estimulado, não. Além disso, do mel, o senhor citou aí a questão do açúcar. Eu já vi também essa questão do açúcar para esfoliar pessoal, a pele, isso, né? Qualquer coisa. Isso não deve ser usado, porque não vai ter efeito terapêutico, não vai trazer um benefício técnico para a pele, não. O correto é que se estiver incomodando muito e tiver ficando marcas, naquelas marquinhas, evitar também, né, doutor? Evitar ficar espremendo também, né? Sim, apertar jamais, aquilo que a gente disse. O que a gente tem que dizer é o seguinte: a acne, todos que já passaram, ou que passarão, ou que estão passando pela adolescência, algum tipo de acne vai ter. Pode ter um acne leve, que não precisa tratamento, que aquilo vai sarar sem cicatriz. Uma acne moderada, que é bem tolerável, com um sabonete, um gelzinho, se resolve. E pode, às vezes, que a pessoa tenha uma acne severa, que precisa de medicamento por boca, e que aquilo tem grande chance de deixar cicatriz. Mas hoje, o que a gente tem que deixar claro é assim: quando o paciente se sentir incomodado com aquilo, mesmo que para mim, ou para a mãe, ou para o filho, ou para o espinho, tal, não está denotando um grau leve ou um grau grave de acne, mas a pessoa está se sentindo desconfortável, ela tem que procurar ajuda.
Porque aí o médico vai ver o tipo de pele que ela tem, vai ver o grau de espinha e vai dar um medicamento adequado para aquele momento. Evitar esses tratamentos intempestivos ou, às vezes, aproveitar uma receita de porque uma pessoa tem um grau de espinha, que às vezes não é o mesmo daquele paciente. E, às vezes, o tratamento pode ser muito forte para aquela pele, para aquele momento. Doutor, aquela famosa espinha interna dentro do nariz, por baixo da pele, que é um pouco mais complicada de fazer o tratamento, quando ela inflama bastante, mas algum tipo de medicamento que pode também minimizar isso? Pode. Se a pessoa começa a ter esse tipo de lesão interna com uma certa frequência, em números e em duração dessa resolução desse quadro, a gente tem que instituir medicamento por boca. Antibiótico, anti-inflamatório, ou se a coisa for necessário, usar o Roacutan, que é um medicamento moderno e que é a isotretinoína, que você tem um efeito terapêutico bom. Se a pessoa tem uma lesão dessa, o que ela pode fazer para melhorar é uma compressa de água morna. Isso ela pode fazer, uma compressa quente, com delicadeza para não queimar a pele, e aquela água quente vai diminuir o processo inflamatório e vai diminuir o tempo de duração daquela lesão. Mas jamais tentar furá-la, tentar apertá-la, isso não. Ou faz compressa de água quente, ou procura um médico da confiança dela, porque use um antibiótico, enfim, um medicamento adequado para aquela situação. A menina quer ir numa festa no final de semana, aparecer uma espinha. O que ela tem que fazer, doutor? Tem alguma maquiagem para passar? Ela tem que rezar, porque todo ser humano já teve essa situação de um dia na festa do cara que ela está pretendendo namorar, ou que a gente já teve, tem uma lesão na ponta do nariz. Isso é clássico. Isso ela tem que fazer uma compressinha, passar uma água quente, dar risada da situação, tirar proveito disso e vai curtir a vida. Passar uma maquiagem para dar uma disfarçada. Não vai fazer mal nenhum. Sem espremer, né? Sem espremer, não vai achar que tem um remédio para acabar com aquilo hoje mesmo, não vai ter. Faz uma maquiagemzinha, faz uma compressinha e vai curtir a festa. E o tratamento ele é a longo ou a curto prazo, doutor? Depende também, né? Olha, depende. Porque a espinha pode surgir qualquer hora, né? Sim, eu sempre digo o seguinte, espinha só tem data para começar o tratamento. E você vai tratar, você tem que ter paciência, persistência, e de acordo com os hormônios daquela pessoa, você vai ter épocas que você introduz medicamentos mais fortes, tem épocas que você retira, você faz uma manutenção, você vai de acordo com o quadro que a pessoa se apresente. Antes de dormir, tem alguma coisa que a pessoa pode fazer? Sim, ela pode fazer o dia inteiro. Uma coisa que a pele está sempre oleosa, ela tem que lavar esse rosto, mas lavar com delicadeza, sempre com água fria, nunca com água quente, com as mãos, não é com buchinha, com paninho e com sabonete leve e assim, uma lavagem que ela lave, enxague e jamais tenha a sensação de pele repuxada. Isso não pode acontecer. Se isso acontecer, é porque ela lavou demais. Então, esse tipo de lavar meio que mal lavado pode ser feito várias vezes ao dia, inclusive na hora de deitar. Uma coisa que também, se você lavou o rosto e está sentindo que está seco, necessitado de um hidratante, é porque você lavou demais. Então, você tem que prestar atenção, porque se você passar um hidratante na pele previamente lavada, você daqui a pouco vai estar excessivamente engordurada. Então, você tem que lavar o rosto com delicadeza. Às vezes, você pode passar um hidratante nas áreas menos oleosas, mas não tem obrigatoriedade, que muita gente acha que é obrigatório, é necessário, é benéfico passar um hidratante no rosto antes de deitar. Isso não é verdade para a maioria das pessoas, porque já tem o óleo natural da pele que traz essa oleosidade, essa maciez própria dessa região. Ao contrário das outras áreas do corpo. Nos braços, nas pernas, nas mãos, que são áreas que a gente não tem tanta glândula sebácea, ou pelo menos essas glândulas são bem menores. Aí são áreas que é preciso, sim, passar um hidratante após o banho. Em alguns casos, doutor Cícero, a inflamação ela é muito forte e fica aquelas pintinhas vermelhas. Aquilo, com o passar do tempo, ela tende a melhorar ou se usa um medicamento para melhorar isso? Aí é um assunto diferente. Depois que você terminou o quadro de acne, ou espontaneamente, ou com medicamento, aí você vai ver que tipo de cicatriz ficou. Aí você também analisa, tem cicatriz deprimida, que são os buracos, tem cicatriz elevada, tem cicatriz de mancha, tem N variações. De acordo com cada tipo de cicatriz, você institui um tratamento.
Tem muitas cicatrizes que regridem sozinha, some, desaparece com o tempo. Agora, tem cicatriz que precisa ter uma intervenção. Essa intervenção também vai variar com o tipo de pele, pele morena, pele negra, pele amarela, pele branca, o tipo de cicatriz, aí você faz um tratamento tópico, cirúrgico, com laser, enfim. Você vai ver o grau de comprometimento, o tipo de pele que tolera melhor esse ou aquele tratamento e institui. Agora, tratamento de espinha é difícil, porque é como se fosse um artesanato. Para cada tipo de lesão, você vai fazendo um tratamento específico para aquelas coisas. Para os meninos, atrapalha quando vai nascer os pelos no rosto, a barba? Não, o crescimento dos pelos, o tipo de barba, não. O que às vezes pode assim dificultar um pouco é o ato de se barbear quando ele tiver uma lesão muito ativa, um quadro inflamatório, com pus, com pústula, com lesão inflamatória. Quando ele for se barbear, tem que ser com muita delicadeza para não disseminar aquele pus. Mas o quadro de acne em si, leve, moderado, não vai interferir. Agora, tem um quadro de acne chamado acne conglobata, que é um acne gravíssimo, e que aquilo deixa a cicatriz deprimida, cicatriz como se fosse uma queimadura na pele. É um quadro grave, mas não é frequente. Esse tipo de acne cicatricial vai depois naquela região de cicatriz não nascer pelo. Mas é um quadro grave e não é tão frequente. E também hoje, com os medicamentos mais modernos, a gente, quando começa a ter uma situação dessa, introduz esses medicamentos, a gente consegue abortar essa situação bem precocemente, prevenindo essas cicatrizes deprimidas. Nós até falamos a respeito de medicamentos, até citou aqui o chocolate. Na verdade, é um mito, então, de que se você comer chocolate faz poder dar espinha. Não tem nada a ver. Ou alguns alimentos mais gordurosos podem provocar. O que tem de verdade disso? O chocolate tem um tipo de gordura que você, ao comê-lo, essa gordura do chocolate, ela é transformada rapidamente em sebo. Mas isso acontece em cada 100 adolescentes, 10 a 15. Então, se esses 15 que têm esse metabolismo, ao comer o chocolate, a gordura do chocolate é produzida, é transformada rapidamente em sebo. Então, se esse adolescente já tem uma tendência, uma pele muito oleosa, ao comer o chocolate fica mais oleoso ainda. Mas a maioria não tem esse metabolismo, essa ação do chocolate e dessa gordura ser transformada em sebo, coisa que não vai transformar, não vai piorar o quadro de espinha. Então, a alimentação, quando ocorre, é em 15% dos adolescentes que, ao comer uma gordura, piora o quadro que já tem. Mas você nunca vai encontrar um quadro que o chocolate foi o causador daquele quadro, ou se a pessoa abolir o chocolate da vida, vai sarar o quadro de espinha. Então, o que pode acontecer é o seguinte: quando o adolescente ou a pessoa adulta, ao comer um pouco de chocolate, perceber que piora 1, 2, 3 espinhas, evita, mas abolir jamais. Uhum. Pois é, e aí, é claro, sempre percebeu que está um pouquinho exagerado, é lógico que tem que procurar a ajuda de um profissional médico para se orientar, saber a medicação correta, né? A espinha, o quadro de espinha é um quadro que tem data para acabar, quando ele sair da adolescência. A gente não sabe quando isso vai acontecer. Agora, a partir do momento em que o quadro começar a trazer um desconforto, seja emocional, seja de ordem estética, enfim, qualquer desconforto que traga ao paciente, é a hora de procurar orientação para ver o grau de espinha, o risco da cicatriz e o melhor tratamento para aquela pessoa. Bom, eu espero ter conseguido aqui passar para você de casa, amigo telespectador, pessoal, principalmente o jovem, o adolescente aí que sofre bastante com esse problema aí de espinhas, as informações necessárias aqui. Inclusive, a Piedade está parabenizando o Dr. Cícero, está dizendo que foi o médico do filho dela e obteve um bom resultado. Obrigado pela participação, viu, Piedade? E eu quero agradecer também a presença do senhor mais uma vez, como sempre, colaborando conosco aqui, passando informação para o pessoal de casa. Obrigado, dona Piedade, obrigado, Edmar, obrigado aos que nos toleram aqui. E espero também que tenha contribuído com alguma coisa em termos de aliviar o sofrimento e esclarecer, que é o que o médico pode fazer. De coração, a gente pode, às vezes, com uma orientação simples, e pode aliviar o sofrimento das pessoas. É o nosso objetivo e espero que tenhamos alcançado o nosso objetivo. E para o jovem,
principalmente a questão da autoestima, né? Sim, a todos nós. A autoestima tem a ver com amor próprio. Depois o Dr. Gerson tem mais capacidade de discutir isso. E a espinha tem tudo a ver com isso. O adolescente é um período de transição, de se encontrar no meio, e a espinha é o cartão de visita dele. E a gente falar simplesmente para ele que é transitório, ele não. Então a gente tem que dar todo o apoio. Toda, né? Por isso que eu digo que a gente deve tratar a espinha quando o adolescente está se sentindo incomodado. É ele que define quando é a hora, o momento de se iniciar o tratamento. E essa relação do médico com o adolescente que vai criar um ambiente propício para a gente devolver essa autoestima a ele, essa autoconfiança de dar tempo ao tempo de alcançar um objetivo que é a melhora, o alívio daqueles sintomas e ele se sentir mais bonito, né? Tá certo, a autoestima sempre. Bom, o doutor Cícero até já adiantou para a gente aqui, o doutor Gerson Tavares, psiquiatra e psicanalista, vamos estar conversando com ele no próximo bloco, um assunto até um pouco delicado de se abordar, mas nós vamos tentar bater um papo em relação à questão do crescente número de suicídios que está acontecendo aqui em Paços de Minas e também na nossa região. É um assunto delicado, mas que merece ser discutido e principalmente de orientação também às pessoas. Vamos para o intervalo e já na volta a gente continua o programa Mais Saúde para você. KNSF, especialista em confiança, volta a apresentar... Bom, estamos de volta ao programa Mais Saúde. A gente conversava agora há pouco com o doutor Cícero Zolli sobre questão de acne na adolescência e já adiantamos aqui o nosso próximo assunto, que é em relação à questão dos suicídios. São números bastante preocupantes que estão acontecendo não só em Patos de Minas, mas também na nossa região. Por isso, nós convidamos o doutor Gerson Tavares, que é psiquiatra e psicanalista. Doutor Gerson, que atende na Clínica One, na Praça Dom Eduardo 255. E esse mês de setembro é um mês bastante especial. Assim, a exemplo de outras datas em que se preocupa e faz uma prevenção em relação à questão do câncer de mama, da AIDS, setembro é o chamado Setembro Amarelo, que é um mês dedicado ele todo à prevenção de doenças da psique humana, e entre essas questões também a questão do suicídio, que vem preocupando muito aí as nossas famílias aqui em Patos de Minas. É um assunto sério, mas ao mesmo tempo bastante delicado. Doutor, obrigado pela sua presença, sua participação e já esclarecendo também você de casa, amigo telespectador, que durante todo o mês de setembro, toda terça-feira, nós vamos ter aqui a presença do Dr. Gerson Tavares para falar a respeito desse assunto bastante delicado, mas que precisa realmente ser discutido para conscientizar as pessoas que o nosso bem maior é a nossa vida. Estou correto, doutor? Perfeito, boa noite. Correto. Boa noite, Edivar. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer e dizer que a NTV está em sintonia com a Associação Mundial de Psiquiatria e com a Associação Brasileira de Psiquiatria, que está fazendo um trabalho de psicofobia. Hoje, psicofobia é crime, que é quem tem preconceito com psiquiatria. E eu achei brilhante você estar com essa preocupação do aumento do número de suicídio em Patos de Minas e região. Eu entrei em contato, quando me convidaram para vir, eu entrei em contato com a Superintendência Regional de Saúde e a senhora Sônia, da Epidemiologia, me passou os dados e realmente você está certo. Aumentou expressivamente o número de suicídios esse ano. O dado parcial de janeiro a agosto aumentou o dobro em relação aos últimos anos, o ano inteiro, dos últimos 5 anos. Então, é preocupante. Eu acho que eu agradeço, né? E é igual você disse, é um tema delicado, não é fácil falar disso, não é agradável falar disso, mas é preciso falar. Tem a ver com a gente, com as nossas famílias, com o vizinho. Não é porque alguém que suicidou e a gente não conhece que a gente não tem nada a ver com aquilo, não vai acontecer com a gente. É uma vida, né, doutor? É uma vida, é o que a gente tem de mais valioso. E outra coisa, o Setembro Amarelo, como existe o Outubro Rosa para o câncer de mama, o Setembro Amarelo vem não só com a ideia de prevenção, mas de conscientização. Então, por isso que eu parabenizo a NTV,
nós vamos trabalhar. Patos está em sintonia com a psiquiatria do mundo inteiro. Não é só em Patos que aumentou o suicídio no Brasil, no mundo, e a suicidologia virou um capítulo da psiquiatria, entendeu? Existe hoje especialistas em suicidologia, porque muitas pesquisas mostraram que há causas genéticas, as causas do suicídio são muitas. Eu pretendo aqui, no decorrer dessa semana, falar um pouco disso, para a gente poder ter consciência e saber prevenir e ajudar as famílias. Vamos deixar o preconceito de lado, fazer um esforço para suportar esse tema, que não é agradável, e com delicadeza e firmeza enfrentá-lo. Eu estou aqui para isso, em nome da psiquiatria, agradeço a NTV, chamar um psiquiatra para isso, e vamos adiante. É considerada o suicídio uma doença da psiquiatria, doutor? Não, ela não é uma doença. O suicídio é um evento que acontece mais frequente com os portadores de distúrbios psiquiátricos. Depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno de temperamento, transtorno de personalidade. Então, os diagnósticos em psiquiatria, alguns cursam com o evento suicídio. Então, a gente tem que ficar atento, tanto o psiquiatra como o médico que atende o serviço de emergência. Mas acontece suicídio também em quem não tem doença psiquiátrica. É muito comum isso. Eu não atendo só pessoas que têm transtorno psiquiátrico. Eu sou psicanalista, eu atendo gente que faz análise e, de vez em quando, um paciente comenta, eu pensei que acho que morrer fosse melhor, de tão... Há momentos da vida que todo ser humano acha que isso... Às vezes uma situação angustiante, né? Porque são N fatores, pode ser N fatores que fazem com que essa pessoa tenha essa tendência. Né? Eu queria chamar a atenção para os fatores, além das descobertas das novas pesquisas, que tem fatores genéticos, marcadores biológicos, em 20 anos de psiquiatria, estou comemorando agora, completando 20 anos, o que eu acho interessante a população saber, que assim, história familiar de suicídio é um dos dados mais importantes, porque, inclusive, tem lá nos fatores de risco a história familiar de suicídio. Mas eu acho que não é muito tanto só pela genética. Eu acho que quando alguém de uma família suicida, ele abre portas. Então, os descendentes já carregam aquela história. Meu bisavô suicidou, então ele já coloca isso como uma saída para a vida. Eu acho que esse negócio de abrir portas foi o que mais me chamou a atenção nesses 20 anos de prática. Mais do que a questão de identificar genes. Apesar das dificuldades que a gente tem aí no dia a dia, a questão econômica, financeira, atritos familiares, como eu disse agora há pouco, eu acho que o bem mais precioso que nós temos é a nossa vida. Então, preservá-la e buscar ajuda é extremamente importante, doutor. Exatamente, você foi brilhante. Eu estou aqui para trazer um pouco de informação, conscientizar e buscar ajuda para a gente prevenir o suicídio. Entendeu? Principalmente, assim, a gente sabe que quem tem problemas psiquiátricos, a incidência do suicídio é maior. Então, os psiquiatras ficam atentos. Tem um aspecto interessante que é o seguinte: os suicídios mal-sucedidos, aqueles que não conseguiram, a gente observa que eles, nos últimos 2 meses, eles procuraram ajuda médica, seja no pronto-socorro ou foram em outro médico que não psiquiatra. Então, eles já estavam pensando naquilo. E isso é um dado importante, porque quando um outro médico ou psiquiatra, ouvir o paciente falar de suicídio, mesmo por alto, valorizar aquela queixa. E pensar e puxar a língua do paciente, vamos falar mais disso. Para ajudar, né? Para tentar evitar, sabe? Agora, pessoas com transtorno de personalidade são, hoje em dia, onde é mais incidente. Pessoas impulsivas, temperamentais, a depressão. A esquizofrenia é o índice maior de suicídio, né? Pacientes portadores de esquizofrenia. Depois vem a depressão. Mas, hoje em dia, igual você falou, os fatores estressantes, fatores ambientais, familiares, isso é que tem, a meu ver, elevado a causa. E também as pesquisas mais bem documentadas, talvez antigamente era subnotificado, tinha tanto suicídio, mas não se falava, porque é um assunto tão delicado que as pessoas preferem não tocar nisso, entendeu? Mas aqui temos que falar disso sem perder a ternura, e assim, com firmeza. As pessoas até questionam nós aqui da nossa reportagem na NTV, porque aconteceu assim, vocês não disseram. Bom, eu até aproveito aqui a oportunidade para esclarecer nesse sentido, porque
Há algum tempo havia uma recomendação do bispado, né, do bispo, em relação a isso. Porque, segundo a Igreja Católica, quanto mais você anuncia esse tipo de fato, incentiva mais as pessoas. Mas aqui, nesse momento, a gente quer, na verdade, trazer informação para que as pessoas se sintam mais seguras em buscar um apoio, buscar uma orientação médica, para que ele possa viver a sua vida na maior plenitude, que muitas das vezes a pessoa está bem, está sadia, né? Igual a gente sempre tem o costume de dizer, não tem nenhum problema assim, físico, aparente. Então, por que não buscar uma ajuda de um psicanalista, de um psiquiatra, para que ele possa conversar, esclarecer ali vários assuntos, tomar, quem sabe, até uma medicação, né? E viver a sua vida em toda a sua plenitude. Eu não sei se é mais ou menos esse o raciocínio, doutor. Você foi brilhante, é isso mesmo. Mas, assim, buscar ajuda, e às vezes não é o paciente que vai buscar ajuda, não é o sujeito que está com ideação suicida, é a família, tem que estar com sensibilidade para detectar alterações de comportamento, de emoção. Às vezes a pessoa já vem dando traços assim de mudança de comportamento, de temperamento. Conversar com a pessoa e buscar ajuda. Não pode, o que o bispo falou, assim, o que é da legislação brasileira, é que não pode notificar suicídio em meio de comunicação. Então, nós não estamos aqui notificando suicídio. Nós estamos fazendo um trabalho de conscientizar, que aumentou, e que fazer o tratamento preventivo, fazer a prevenção para fazer um tratamento possível. Existe tratamento. Igual o doutor Cícero falou da espinha. Olha para você ver que interessante. Edivar, eu já atendi paciente que já pensou em suicidar porque estava com uma espinha. Porque ele se reduziu à espinha. Ou seja, ele começou a fazer a análise comigo, e de repente, assim, a adolescência já é um momento de transição onde é difícil viver, já tem muitas alterações psíquicas ali, a transição da infância para a fase adulta, né? A adolescência, a puberdade, que é onde ele falou que é a maior incidência de espinha. Mas é impressionante, você vê meninas lindas, às vezes jovens lindos, mas está com uma espinha. Ele deixa de sair de casa, fica fechado, fica no quarto, começa a ficar revoltado com a família, com ele mesmo, porque ele reduziu a vida dele àquela espinha. Ele não viu a beleza do cabelo, do corpo, ele não viu a inteligência dele. É muito comum isso, as pessoas terem antecipações pessimistas, sabe? O que leva ao suicídio. A família, no caso, né? Eu estou aqui para isso, assim, vamos conscientizar a família e os colegas de trabalho. Se tem um colega de trabalho, os amigos próximos, vamos ajudar, gente. É o que você falou, o que a gente tem de mais valioso é a vida. De que vale ter tudo e não ter vida, e não ter a vida? A coisa mais valiosa é a vida, e é possível prevenir, entendeu? É muito possível. E hoje tem tratamentos, tanto medicamentosos como psicológicos, psicanalíticos, para prevenir o suicídio. Bom, nós estamos aqui batendo esse papo com o doutor Gerson Tavares, psiquiatra e psicanalista. Dr. Gerson, que atende na Clínica One, na Praça Dom Eduardo. Bom, vamos fazer o seguinte, um intervalinho só para tomar uma água, já nós retornamos aqui com esse nosso bate-papo com o Dr. Gerson. Intervalinho só, já. HNSF, especialista em confiança, volta a apresentar... Pois é, e a gente está aqui batendo esse papo aqui, estava conversando até com o Dr. Gerson aqui durante o intervalo, e a gente discutia, né, a melhor maneira de levar para você de casa, amigo telespectador, um assunto tão delicado. E só relembrando que o Dr. Gerson vai estar conosco aqui toda terça-feira no programa Mais Saúde, no decorrer desse mês de setembro, abordando esse assunto que é em relação à questão do suicídio, que é lógico, pode e deve ser prevenido, né, doutor? Isso mesmo. O objetivo de eu estar aqui é falar disso, da prevenção. E a prevenção inclui aquilo, observar as alterações comportamentais, afetivas, dos colegas de trabalho, primeiramente dos familiares em casa, porque é possível prevenir. Então, eu estou aqui para conscientizar. Você é muito obrigado a essa oportunidade, em nome da psiquiatria eu agradeço. Mas, assim, vamos estar atento a isso. É um assunto delicado, não é agradável falar disso, mas nós temos a ver com isso. Mesmo se não acontece próximo da gente, a gente tem a ver com isso. Só quem teve casos na família, de amigos próximos, né, que, infelizmente, já não estão mais no nosso meio, que, né, tiraram a vida
com as próprias mãos, sabe da importância, às vezes, hoje, dá até um pouquinho mais de valor nessa questão do diálogo, Exatamente, do bate-papo, do esclarecimento, é uma palavra amiga. Vamos conversar sobre isso, procurar o especialista, o psiquiatra, um psicólogo, falar disso com a pessoa certa, respeitar o limite da pessoa, né? Igual você falou, é um tema delicado, então vamos respeitar o limite de cada um, mas não deixar de falar. E saber que tem tratamento, que cada dia tem mais pesquisadores no mundo inteiro pesquisando a suicidologia. Igual eu te falei, suicidologia virou um capítulo da psiquiatria, né? E da medicina, não é só da psiquiatria. E que muitos novos dados surgiram, tanto em marcadores biológicos, na genética e na psicologia, na alteração nos transtornos de personalidade. A gente está mais sabido, tem mais informações. Então, vamos conscientizar o povo para levar para o tratamento. E o tratamento ele se baseia mais em quê, doutor? Primeiro é fazer o diagnóstico. No decorrer dessas semanas que eu vou vir aqui, eu vou falar das doenças que têm maior ocorrência. Então, vamos fazer o diagnóstico e, conforme o diagnóstico, ver o tratamento mais indicado. Por exemplo, um paciente com esquizofrenia que tem um risco grande de suicídio. Então, tratar a esquizofrenia com agentes antipsicóticos em doses terapêuticas, um acompanhamento intensivo, mais próximo, envolver a família no tratamento, acolher a família e passar para o paciente aquela ideia. Agora, tranquilizar o povo, os telespectadores também, que mesmo quem não tem problema psiquiátrico, uma vez ou outra pode pensar que achasse, nossa, está preferível acabar com a vida. Porque essa questão do estresse, à medida que o mundo se tornou globalizado, o mundo pós-globalizado ele é muito mais estressante, né? Há uma exigência muito maior das pessoas para consumo, né? E não ter preconceito, né, doutor, de procurar, não e nem ter, medo de procurar uma ajuda. É esse que eu acho o diferencial hoje da NTV, que eu estou orgulhoso da NTV, em Patos de Minas, se abrir para esse debate. Porque isso vai mudar a vida de um monte de gente, assim, é muito, muito interessante. Eu falei em relação ao preconceito, mas ainda é grande, né, o preconceito em relação a buscar essa ajuda junto a um psiquiatra. Tem pessoas que acham que, nossa, psiquiatra não, que isso? Pois é, isso é um crime, se tornou crime, chama psicofobia. No final do ano passado, a Associação Brasileira de Psiquiatria levou isso para o Senado, para o Congresso, para o Senado, e passou e aprovou, e é lei. Ter preconceito com psiquiatria é crime. Virou crime. Então, assim... É uma área da saúde que eu tenho certeza que ajuda muita gente. Ajuda, e tem prevenção. Eu tenho 20 anos que eu sou psiquiatra, eu já preveni demais, meus colegas preveniram. Assim, a gente viu a evolução da psiquiatria, da psicofarmacoterapia, das psicoterapias, da psicanálise. Não há por que ter preconceito, gente, isso existe, é da humanidade. O sofrimento psíquico existe desde do pai da medicina, do Hipócrates, né? A bile negra, que era a depressão, sabe? Então, já existe, vamos falar, não vamos associar a psiquiatria mais com aquela parte que não pode tocar nesse assunto na família. Louco, né? Loucura. Não. Vamos falar, existe, é a realidade, e vamos conscientizar, principalmente para os estudantes que estão vendo, os estudantes de medicina, já criar essa familiaridade, né? Mas com o diferencial que você falou, o suicídio não pode ter uma divulgação na mídia, porque realmente ele incentiva, né? É igual eu falei na família, mais importante do que a genética, eu acho que quando alguém tem na família um suicídio pregresso, ele abriu portas. Isso é que eu acho mais grave do que a genética. Sabe? Na minha experiência. Outras pessoas podem até vir fazer também da mesma forma. Ele acaba falando assim, então é possível prevenir. O meu objetivo aqui é falar que nós temos que conscientizar, e a NTV está brilhantemente fazendo isso, e para prevenir e tratar, viu? Porque tem tratamento possível. Vamos diminuir esses índices altos de Patos de Minas e região, sabe? E vamos ver o impacto dessa nossa campanha. Bom, eu só trouxe aqui alguns números em relação a Patos e a região, mas o que a gente pode perceber também é que a nível de Brasil, isso tem aumentado bastante. A questão da situação hoje que o país atravessa, isso acaba também
influenciando nisso também, doutor? Influencia, porque entra dentro do quesito estresse. As pessoas estão muito mais estressadas. Por exemplo, eu li recentemente um senhor que... Mas para tudo a solução. De classe média alta que se suicidou, matou a esposa e jogou os filhos pela janela. Acho que muita gente leu essa reportagem. Ele desesperou, ele achou que não ia dar conta de manter o padrão de vida. E a vida da família ali depois. Pois é. Né? Então, ele quis acabar também. com o sofrimento dele e achou que tem que acabar com o sofrimento das pessoas também, sabe? Então, dos filhos, ele não queria deixar ninguém sofrer. Olha o desespero que ele estava, olha a falta de um profissional para acolher esse sujeito, escutar. E se a gente já sabe que 2 meses antes, geralmente, o que está pensando em suicídio já está programando procurar ajuda, os médicos ficarem atentos. Não que eu quero que o médico também se sinta culpado porque atendeu alguém e não valorizou isso. Não é isso, é difícil, porque o paciente esconde. Mas quando ele falar ou esboçar a ideia suicida, vamos escutar, vamos falar assim, mas por quê? O que está acontecendo na sua vida? Sempre tem solução. Não tem problema nenhum no mundo que não tem solução. Sempre tem. Né? A psiquiatria não é uma clínica pessimista, é uma clínica otimista e que veio para contribuir com a vida, né? Com a qualidade de vida, com o bem-estar, sabe? Tá. E se você tem alguma pergunta em relação a esse tema, você já pode, lógico, enviar para nós aqui pela NTV, porque na próxima terça-feira o Dr. Gerson vai estar novamente conosco, abordando esse assunto. Setembro é um mês que todo ele dedicado a discutir realmente esse assunto tão delicado, mas que visa, sobretudo, a prevenção dos suicídios. Dr. Gerson Tavares, que, vamos repetir, eu só atendo na Clínica One, isso? Na Praça Dom Eduardo? Dom Eduardo, 255. É uma clínica de especialidade. Não é só questão da psiquiatria? Não, tem lá na tem clínica, psiquiatra, tem a dermatologista, tem odontologista e fisioterapia também. É uma clínica de especialidades. Muito organizada, muito, muito confortável. Estamos à disposição lá. Ok, doutor. Bom, nós está terminando aqui o nosso tempo, mas já de antemão, o senhor convidar as pessoas para que possam novamente estar conosco na próxima semana, na próxima terça-feira, para a gente estar abordando esse tema. Eu aguardo todos e com as questões também que eu puder esclarecer, estarei aqui disponível. Okay? Muito obrigado. Obrigado, agradeço. Bom, e programa Mais Saúde volta na próxima terça-feira, como sempre, para você aqui pela NTV. Nós vamos ficar agora com as principais notícias de Patos de Minas e também de toda a nossa região com o NTV News. Até semana que vem. HNSF, especialista em confiança, apresentou